tá? Hoje eu vi até uma irmã comentando em um dos grupos que eu faço parte, que o vídeo só é permitido ser assistido com as pessoas que estão aqui na sala e etc. Então é isso mesmo, né? Está sendo gravado mais uma vez. Os irmãos quiserem rever, depois não tem problema, mas esse vídeo só pode ser passado para outra pessoa depois de consulta ao irmão Francisco, esse liberando, tudo bem, se não, fica aqui na sala entre nós, tá bom? Deus abençoe os irmãos, eu vou desligar minha câmera, ligar a caixa de som, porque eu estou dando ajuda aqui à esposa, que a gente não desmontou nem as caixas tudo ainda. Mas amém, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu vou gravar também, para quem, porventura, deseje só o áudio, depois dessa mensagem. Pedia que todos os irmãos mantivessem o microfone fechado, para não dar ruído, não dar eco. E vamos orar para que o Senhor nos abençoe nesse tempo de consideração, de estudo da sua palavra. Senhor, obrigado por nos teres guardado até esse dia. Obrigado por teres inspirado e preservado a tua palavra, por nos teres permitido conhecê-la. Senhor, pedimos que o teu Espírito, que a inspirou, também nos capacite a compreendê-la nessa noite. Abre tu mesmo as maravilhas da tua palavra para nós, abre os nossos olhos, nos dá entendimento, nos dá a expressão adequada, nos dá um coração inclinado, Senhor, a compreender, a praticar, a obedecer a Ti. Nós te entregamos esse tempo, Senhor, que ele seja benéfico para os teus filhos, que traga honra e glória ao teu nome. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 13 de Levítico. E nós vamos continuar seguindo aquele método, por assim dizer, ou aquele modo, nós temos estudado esse livro, que não é versículo a versículo, não é uma exposição exaustiva, detalhada do livro, mas é procurar encontrar nesse livro duas coisas. A primeira é procurar compreender como os primeiros ouvintes, ou seja, os israelitas, ouviram as orientações desse livro, como eles as praticaram, a importância que essas orientações tinham para eles, e também como fazer a aplicação desse livro para nós, como nós, povo da Nova Aliança, povo do Novo Testamento, podemos ser ajudados por essas orientações do livro de Levítico. Como nós já mencionamos várias vezes, o livro de Levítico tem uma série de instruções da parte de Deus para o seu povo, o povo que acabou de sair, por assim dizer, do Egito, depois do período do cativeiro. Esse é o povo santo, que foi escolhido pelo Deus Santo para ser o seu povo santo, o seu povo de propriedade particular, o tesouro do Senhor, a sua propriedade especial entre todos os povos da terra. E esse povo, por pertencer ao Deus Santo, precisa ter um viver santo. Precisa viver à altura do Deus Santo que o escolheu. Em vários momentos desse livro, nós lemos: sede santos, porque eu sou santo. E sede santos, como eu sou santo. Então, a fonte da santidade, ou melhor, o motivo pelo qual o povo deveria ser santo é o fato de que o seu Deus que os comprou, que os escolheu, que os separou de todas as nações, é santo. Então, o povo santo precisa viver de modo santo para viver de modo digno do seu Deus. Então, nesse capítulo 13, nós já vimos várias prescrições aqui para o povo de Israel. Na última reunião que estivemos juntos, vimos o capítulo 12, que fala daquelas prescrições para a mulher que dava à luz. E agora, no capítulo 13 e também no capítulo 14, o tema é a lepra. É um capítulo longo, esse capítulo 13,
e o tema é a lepra. Esses dois capítulos são capítulos longos, o capítulo 13 e 14, e tratam bastante desse assunto, a lepra, tratam só desse assunto, perdão, a lepra. Só um instantinho, irmãos, por favor. Perdoe-me pela interrupção. Então, irmãos, o capítulo 13 e o capítulo 14, que tratam da lepra, são muito importantes. O fato deles serem capítulos longos mostra que esse era um assunto importante. Então, nós vamos fazer umas considerações gerais, primeiramente, antes de estudarmos alguns pontos desse capítulo e fazer a sua aplicação para nós. Então, quando nós lemos esse capítulo, os irmãos vão ver que há uma ampla variedade de problemas epidérmicos, bem como problemas em tecidos, em roupas e nas paredes de uma casa, que eram chamados de lepra. Então, há uma série de problemas, de saúde no corpo, problemas físicos, que eram chamados de lepra. Evidentemente, nem todos esses correspondem exatamente à doença que é conhecida por lepra, que é a hanseníase. Deus, evidentemente, usava o conhecimento do povo, conhecimento que eles tinham naquela ocasião, para falar com eles. Não haveria como Deus dizer que eles precisavam fazer um determinado tipo de exame para identificar se era lepra ou não. Agora, por outro lado, uma coisa que é maravilhosa é que, apesar disso, de ser um povo, seus conhecimentos científicos que nós temos, muitas das orientações que são dadas nesse capítulo correspondem efetivamente à lepra. E elas são prescritas até hoje pela ciência. Eu li 2 artigos sobre a lepra, e um desses artigos diz, por exemplo, que alguns dos sintomas da lepra são manchas na pele de cor parda, esse capítulo fala disso, esbranquiçadas ou com alteração no seu volume, ou alteração na sua borda, lesões que aumentam ou diminuem. Também os lugares onde essa doença mais aparece corresponde ao que está escrito aqui, nas mãos, nos pés, na cabeça. Também fala de inchaços, fala de perda de sensibilidade, pele ressecada, lesões, e uma série de outras características que nós vemos aqui nesse capítulo. Então, essas orientações também correspondiam àquilo que era especificamente a doença da lepra, né, ou conhecida também por hanseníase, que é o termo mais usado hoje em dia, ou doença de Hansen, que foi quem a descobriu, que é uma doença causada por uma bactéria. Agora, outra coisa interessante que nós observamos ao ler esse capítulo é que não tem tratamento para a lepra. Com a exceção da lepra na roupa, mencionado no versículo 54, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo, que era uma roupa, no qual havia a praga, e o encerrará a segunda vez por 7 dias, e depois vai examinar se depois que lavou, continuou ou não. Então, fora esse caso, não havia tratamento. A única coisa que havia era observação e um veredito do sacerdote. Algumas ações, algumas coisas eram feitas depois da declaração do sacerdote a respeito das pessoas, ou a respeito da casa, ou das roupas, estarem limpas ou imundas. Então, se o sacerdote observava e declarava que estava limpa, então fazia certas coisas, se declarava que estava imundo, fazia outra coisa.
Normalmente era manter encerrado por mais um período para ver se aquele quadro mudava. Ou então, a declaração final era de que aquela pessoa era imunda, não tinha cura, era leprosa. Por essa razão, ou seja, por não haver nenhum tratamento, por nenhum tratamento ser apontado aqui, alguns comentaristas entendem se tratar mais de uma impureza cerimonial do que exatamente de uma doença. A preocupação é mais com essa impureza cerimonial do que, de fato, com uma doença. Embora, sem dúvida, haja a doença. Por essa razão, porque não tem lugar para médico, só tem lugar para o sacerdote. E também por essa razão, talvez essa descrição aqui tratasse de um tipo de doença, dessa impureza, cujas causas não fossem naturais, mas fossem o resultado da infidelidade a Deus, como nós veremos em alguns exemplos a seguir. Então, podemos considerar isso, podemos pensar desse modo, que talvez aqui não esteja se referindo exatamente ou apenas a uma doença, ou não apenas uma doença com causas naturais, mas uma doença resultante da desobediência, da infidelidade a Deus. Nesses textos aqui, nesses 2 capítulos, nós vamos ler muitas coisas como pelo branco, pelo amarelo, mancha branca, carne branca, mancha lustrosa, pústula e coisas do tipo. Há muitas interpretações para essas coisas. Tá? Eu não vou apresentar nenhuma delas. Eu acho que há bons intérpretes para fazerem isso. Eu não me aventuro muito pelas águas da tipologia. Mas é sempre importante relembrar que nunca se deve derivar doutrina a partir das figuras. As figuras servem para confirmar verdades que sejam claramente ensinadas no restante das Escrituras. E essas figuras servem, então, para iluminar essas verdades. Em geral, nós devemos considerar as figuras apenas como ilustrações e usá-las somente como uma aplicação. Mas muito cuidado, porque há essa tendência a se extrair, se definir doutrina a partir dessas figuras. Eu lembro muito bem, anos atrás, eu estive em uma seita que dava muita ênfase nessa interpretação tipológica da Escritura. E lá, na ocasião, o líder da seita estava fazendo um estudo sobre Levítico e sobre esse capítulo. E eu me lembro bem que ele disse que o pelo branco significava enfraquecimento da vida espiritual. E ele afirmou isso categoricamente. Ou seja, ele disse, é isso. Como eu era seguidor cego daquela seita, eu acolhi isso também, como outros irmãos que ouviram essa mensagem. E eu lembro que, naquela ocasião, havia um casal, eram irmãos novos, estavam há pouco tempo conosco, eles tinham 2 filhos, um dos filhos havia crido no Senhor e o outro ainda não. De vez em quando aparecia nas reuniões e tal, mas não havia crido no Senhor. Era um menino mais dado às modas desse mundo. E naquela época, ele, sei lá eu porquê, pintou o cabelo de branco, ou uma mecha de branco, acho que pintou o cabelo todo de branco. E eu me lembro de um irmão, com quem eu convivia bastante, que tinha assistido a essa mesma mensagem de Levítico que eu, e esse irmão tinha muito contato com essa família. Logo que ele viu o jovem com o cabelo branco, ele apontou para ele e disse assim, cabelo branco é o enfraquecimento da vida espiritual. Ou seja, ele despejou no outro aquela afirmação que o líder tinha feito à luz de uma figura. E o jovem nem sequer era crente. Então ele nem tinha vida espiritual para enfraquecer, não tinha relação nenhuma, era só o cabelo da cabeça que estava branco, não tem nada a ver com o Levítico, não tem nada a ver com a figura. Então, é só para ilustrar para os irmãos, nós devemos ser cuidadosos, tá? Bastante cuidadosos de como a gente usa as figuras do Antigo Testamento. Nesse capítulo aqui, nós devemos ter um cuidado especialmente com o termo carne.
que aparece algumas vezes. Porque aqui, carne se refere ao corpo, carne mesmo, sabe? Carne, musculatura, nosso corpo. Não é, como lá no Novo Testamento, não se refere à totalidade do homem caído, né? O ser caído, movido pela natureza pecaminosa, o ser todo que é contrário a Deus. Então, são coisas diferentes. A nossa tendência é, ao ler a palavra carne, imediatamente usar esse mesmo significado do Novo Testamento. Cuidado, não funciona assim. É claro que, em alguns casos, os significados até podem concordar. Veja, por exemplo, aqui no capítulo 13, o verso 15. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne é imunda, é lepra. Perfeito. Aqui está falando da carne, do corpo do leproso. A carne é imunda porque tem lepra. A carne, no Novo Testamento, também é considerada imunda, por isso ela foi levada à cruz. Se a carne está viva, o sujeito está imundo, não foi ainda purificado, ele não recebeu o mortificar de Cristo, não recebeu a operação da cruz. Então aqui é um caso em que se pode aplicar, mas sempre lembrando, em Levítico, carne é uma coisa, no Novo Testamento, carne é outra. Aqui se faz uma concessão, se usa como ilustração. A gente não pode dizer, como diz lá em Levítico, a carne é imunda. Não. A carne em Levítico 13 é diferente da carne referida no Novo Testamento, principalmente pelo apóstolo Paulo. E o último item que eu quero destacar dessas considerações gerais, antes de nós nos determos em alguns aspectos, é o versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Essa expressão falou mais o Senhor, ou uma expressão similar, é o que produz a divisão em capítulos do livro de Levítico. Se os irmãos observarem, cada um dos capítulos, pelo menos até aqui, onde nós já estudamos, cada um deles começa com essa expressão, falou mais o Senhor a Moisés. Mas o que é importante nessa expressão, nós já mencionamos isso outras vezes, é que Deus continua falando com o seu povo. Parece que Deus dá uma pequena pausa para passar de um assunto para outro, mas Deus continua falando com o seu povo. Há mais coisas a respeito da vida do povo de Deus com as quais Deus quer tratar, as quais Deus quer fazer referência, as quais Deus quer apresentar, com relação às quais Deus quer apresentar a sua vontade. Talvez o povo pensasse, não, Deus já tratou de tudo que é importante, já falou das ofertas, já falou de comida, já falou da mulher, o que ela deve fazer depois que der à luz, então já tem tudo de importante. Não, Deus falou ainda, Deus falou mais. Isso é para ressaltar, irmãos, como é importante que o povo de Deus dê ouvidos ao falar de Deus. É por meio da palavra de Deus, é por meio do falar de Deus, que o povo santo de Deus vai saber como andar diante dele, como povo santo. Como o povo santo vai viver daquela maneira que corresponda à santidade de Deus. Nós precisamos ouvir o Senhor que continua a falar. Eu costumo dizer que nós cristãos precisamos voltar a ser o povo do livro. No passado, os cristãos eram chamados do povo do livro. Por quê? Porque todo cristão, todo crente, ele tinha um livro antigo, esse livro de capa preta, ele tinha esse livro debaixo do braço e andava com esse livro debaixo do braço. E quando no domingo de manhã se via uma família indo para um determinado local, vestidos de maneira solene, com o livro embaixo do braço, sabiam, aqueles são crentes, estão indo para o culto, estão indo para a igreja. Então, a Bíblia era a marca distintiva. Hoje, os cristãos parece que fazem questão de não ter marca distintiva, não é? Muitos vão para a reunião como se tivessem ido para a academia, de bermuda, tênis, camiseta apertadinha, nem Bíblia mais levam, porque agora tem Bíblia no celular,
todo mundo tem celular, então pode passar desapercebido de todos. Nós precisamos voltar, irmãos, a ser o povo que dá importância à palavra de Deus, que dá importância àquilo que Deus fala, àquilo que Deus continua falando. Deus quer falar ainda, Deus ainda tem coisas a falar ao seu povo por meio da sua palavra. Então, essas são algumas considerações gerais sobre esse capítulo. Tá? Agora eu quero destacar alguns pontos desse capítulo, pontos específicos, mas eu quero fazer uma aplicação específica. Eu quero aplicar esses pontos que eu vou destacar ao serviço na igreja, principalmente ao serviço que nós prestamos aos irmãos, pessoalmente, de irmão para irmão. E aqui eu não estou me referindo, com certeza, àquele serviço único que é realizado por pessoas que foram chamadas pelo Senhor de modo especial para as funções de presbítero ou de diácono na igreja. Não, eu estou falando do serviço de todos. Todos os cristãos são chamados ao serviço. E todos os cristãos devem se portar diante de Deus de determinada maneira. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar são duas expressões que nós encontramos. No versículo 2 e no versículo 9, nós temos a expressão será levado. Olha o versículo 2. Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula ou mancha lustrosa, na pele de sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. No verso 9, quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E a outra expressão semelhante a essa será mostrado. Está no verso 7. Mas se a pústula na pele se estende grandemente depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. No versículo 19, nós temos a expressão semelhante no final do versículo, e também no versículo 49, nós encontramos mais uma vez essa ideia de será mostrado ao sacerdote. Então, observe aqui, por essas passagens, né, essas 6 ocorrências, que o leproso era principalmente levado e mostrado ao sacerdote. A única exceção está no versículo 16, que dá a ideia de que ele mesmo, diz no final do versículo, virá ao sacerdote. Mas em todas as outras situações, o leproso era levado e mostrado ao sacerdote, mesmo contra a sua vontade. Os outros observavam que havia nele algum sinal, alguma coisa estranha na sua pele, como diz aqui, inchação, pústula ou mancha lustrosa. As pessoas, em geral, não sabiam se aquilo era lepra ou não, mas havia alguém que sabia, que é o sacerdote. Então, pegava aquela pessoa e a levava ao sacerdote. Quem levava não tinha condições de dar o veredito, de dizer se era ou não lepra, mas tinha interesse por esse seu amigo, por esse seu conhecido, que ele levava até o sacerdote. Com certeza, ninguém gostava disso. Né? Ninguém gostava ou gostaria de ser levado ao sacerdote sob a suspeita de ser leproso. Mas esse era o caminho para a sua purificação. Se o sujeito ficasse na sua tenda, cultivando as suas manchas, tendo vergonha delas, ele poderia se tornar totalmente contaminado, poderia se tornar leproso sem nenhuma solução para ele. Ou ainda, ele poderia pensar que fosse um leproso e, na verdade, não era. Era o sacerdote quem deveria ter dito isso. Então, pense nessa cena, né, passando entre as tendas das 12 tribos, alguém levando outra pessoa, talvez seu amigo querendo fugir, talvez meio na marra,
meio na força, sendo levado ao sacerdote, dizendo: olha só, seu sacerdote, esse meu amigo aqui está com essa mancha lustrosa aqui no braço, apareceu do dia para o outro, eu observei que ela cresceu, eu não sei se isso é lepra, mas então eu trouxe meu amigo aqui, ele mesmo não queria vir, mas eu acho importante ele vir, acho importante passar pela avaliação do sacerdote. Irmãos, isso faz parte do nosso serviço aos irmãos. Às vezes, essa é uma tarefa desagradável. Eu não quero aqui especular muito quem seria o sacerdote hoje. Claro, em um certo aspecto, ele é o Senhor Jesus. Nós devemos levar os irmãos de quem nós desconfiamos, que nos parecem ter essa mancha lustrosa, ou uma inchação, ou algo assim. Nós devemos, em primeiro lugar, levar ao Senhor. Mas talvez seja importante levar a alguém na igreja, alguém de reconhecida capacidade de discernimento espiritual, que possa avaliar bem aquilo que nós percebemos no outro irmão. Observem que é o outro que é incomodado com a mancha lustrosa do amigo. Talvez o amigo não tenha visto, ou talvez não se incomode com ela. Outro se incomodou com ela. Outro ficou preocupado com ela e vai levar aquilo até o sacerdote. E eu sei que aqui nós temos uma linha muito tênue entre fazer isso, né, levar ao sacerdote, apresentar alguém para que seja avaliado pelo sacerdote, e nós sermos fofoqueiros ou maldizentes. É possível sim, nós somos pecadores, é possível que estejamos apenas fazendo fofoca. Por outro lado, é necessário, irmãos, que nós levemos ao sacerdote essas manchas lustrosas para que sejam avaliados. Pode ser um comportamento que nos parece estranho, uma atitude repetida que fere a nossa consciência, um certo incômodo por alguma coisa que alguma pessoa diz, ou o modo como ele procede, ou o modo como olha para os outros, eu não sei. Mas, se isso aparece, devemos levar ao sacerdote. Sem dúvida, em primeiro lugar, o Senhor Jesus, mas apresentar isso com um coração puro, aquele que possa avaliar essa situação. Hoje em dia, nessa geração mimizenta, essa geração cheia de não me toques, cheia de individualismo, tudo é julgamento. Né? Tudo é julgamento, que é você para me julgar, você não pode me julgar, você não pode dizer isso, tudo é julgamento. Cuidado, não acreditem nessa teologia de rede social. Lembro-se da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: fui informado pelos da casa de Cloé. Fui informado pelos da casa de Cloé. Aquilo não era fofoca. Os da casa de Cloé apresentaram a Paulo exatamente o que nós vemos aqui. Paulo, está acontecendo uma coisa aqui na igreja que nós não sabemos muito bem discernir, mas parece que está errado. É assim, tem um grupo que bate no peito e diz: eu sou de Apolo. Tem outro que fala assim: não, nós somos de Cefas. Tem até alguns, Paulo, olha só, que dizem: eu sou de Paulo. E tem um outro grupo que parece assim que se acha mais espiritual, porque diz assim: eu sou de Cristo. Paulo, o que é isso? O que está acontecendo aqui em Corinto? E graças a esses da casa de Cloé, que levaram ao sacerdote aquela situação de mancha lustrosa, e aí era lustrosa porque estava cheia de orgulho, foi que Paulo pôde tratar da situação da igreja em Corinto. Pôde repreendê-los, pôde conduzi-los ao arrependimento. Paulo escreveu aquelas 2 cartas aos irmãos em Corinto, e graças a isso houve correção na igreja. A igreja se ajustou, a igreja tratou com o pecado, que era outro problema que ocorria lá. E graças a isso nós temos as 2 epístolas aos Coríntios. Imagine se os da casa de Cloé tivessem ficado pensando: não, a gente não pode falar porque isso é fofoca. Não, a gente vai estar julgando. Não, isso é maledicência. Não podemos falar, não. Deus que mostre. Não, irmãos.
Nós devemos, sim, ter muito cuidado como fazemos isso. Nós devemos sondar o nosso coração. Devemos buscar na luz do Senhor, estar tão limpos de consciência e nas nossas intenções quanto nos for possível. Mas se há alguma coisa estranha que possa comprometer a vida da Assembleia, a serenidade dos irmãos, a integridade dos irmãos, nós precisamos levar os suspeitos de lepra ao conhecimento do sacerdote. Nós fazemos isso na nossa vida cotidiana, não é? Se você vê uma pessoa em atitude suspeita rondando uma casa do vizinho, você vai se omitir de avisá-lo, de alertá-lo, de chamar a polícia ou o vigia noturno? Ah, não, eu estou julgando o homem, tadinho, só porque ele está com aquele jeito estranho ali, eu estou julgando, eu não posso. Ah, não vou me meter na vida dos outros, cada um cuide de si. Não, nós não fazemos isso, irmãos. Nós nos preocupamos em socorrer os demais. Isso também precisa ser feito na igreja. Muitos problemas acontecem na comunhão dos irmãos porque nós somos complacentes com essas, vou usar essa figura de novo, com as manchas lustrosas ou com as inchações. A gente faz vistas grossas, acha que está enxergando demais. Talvez estejamos, mas por isso é que nós precisamos do sacerdote. Por isso que nós precisamos ir ao Senhor. Por isso que nós precisamos da ajuda de irmãos com discernimento espiritual, irmãos com maturidade espiritual para observar essas coisas e dar um diagnóstico adequado. Outros dois verbos que nós vemos, muito importantes e muito repetidos. Um é o verbo examinar. Observe aí na sua Bíblia, por exemplo, nos versículos 3, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 20 e aí por diante. Muitas e muitas vezes o verbo examinar. Diz que o sacerdote o examinará. É função do sacerdote examinar. Junto com esse, outro é ver. Também se referindo à função do sacerdote. Começando no verso 12, no final do versículo, quanto podem ver os olhos do sacerdote. Depois 21, do sacerdote vendo-a, 25, 26, mais verso 39 e outros versículos. Então, examinar e ver, isso é função do sacerdote. O sacerdote precisava examinar aquela inchação ou aquela mancha lustrosa. Ele não podia apenas ouvir falar e tirar uma conclusão. Observe que a responsabilidade para o sacerdote. Aquela pessoa que levava um conhecido ao sacerdote tinha responsabilidade e o sacerdote tinha o dever, tinha a obrigação de examinar o assunto. Não importava se ele gostava ou não daquele que ia ser examinado, se ele tinha um conceito prévio sobre ele, não. Ele tinha a obrigação de examinar atentamente, examinar cuidadosamente, inquirir bem. E diz o versículo 12, no final, quanto podem ver os olhos do sacerdote. Claro, o sacerdote era limitado, mas tanto quanto ele podia ver, ele deveria examinar aquela situação. E aqui nós temos também, irmãos, uma responsabilidade que se aplica de forma específica àqueles que na igreja podem assumir essa tarefa de sacerdote, mas também a cada um de nós. Nós cristãos não temos o direito de avaliar as coisas de uma maneira superficial. Nós precisamos examinar, nós precisamos considerar, observar, ir até quanto seja possível vermos por nós mesmos. Devemos examinar, considerar, avaliar, à luz das Escrituras, na comunhão com o Senhor. Então, isso demandava do sacerdote um discernimento claro.
voltando no capítulo 10, pelo qual nós já passamos, agora nós entendemos por que aquela ordem tão específica do Senhor para Arão e seus filhos. Ali tinha relação com a morte dos filhos de Arão, mas também a toda a atividade que demandava dos sacerdotes discernimento. Olha só, capítulo 10, 8 a 11. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto ou perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Eram as duas categorias que alguém que depois que passava pelo exame do sacerdote em relação à lepra podia ter. Ou ele era declarado limpo, ou era declarado imundo. Se o sacerdote tivesse consumido bebida forte, ele não teria discernimento para isso. Ele não poderia declarar com certeza se aquilo era de fato lepra ou se aquilo era apenas uma inchação e a pessoa ao final estava limpa. A lepra é contagiosa, altamente contagiosa. Então, se uma pessoa não fosse claramente identificada como leprosa ou como limpa, ela poderia contaminar outros das tribos de Israel. Então, era fundamental que o sacerdote tivesse esse claro discernimento. E isso se aplica a nós, irmãos. Quantas vezes nos chegam, às vezes na conversa com um irmão ou uma irmã de confiança, lhe confidencia alguma coisa, um problema, uma dúvida, um questionamento que tem, como nós precisamos que o nosso discernimento esteja claro, que não estejamos embebedados por nenhum tipo de bebida forte, para podermos ouvir, examinar aquele caso e ver tanto quanto possível, para então dar alguma orientação. Isso indica, irmãos, a nossa imensa responsabilidade no serviço aos irmãos. Às vezes as pessoas veem a nós, por uma razão qualquer, nos veem como capazes de ajudá-las. E como nós reagimos a isso? Nós damos um veredito superficial, querendo nos livrar logo daquele problema, ou paramos para examinar e ver com atenção? Nós somos chamados pelo Senhor em assuntos dessa natureza, a agirmos com discernimento. Veja o que o Senhor disse no Evangelho de João, capítulo 7, verso 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, isso demanda examinar, demanda termos um padrão, que é o padrão das Escrituras, para nós julgarmos, avaliarmos qualquer situação. Olha o que Paulo orienta aos Coríntios, que nós já citamos, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Essa é a orientação das Escrituras. Nós temos sim de julgar, mas fazê-lo com discernimento, fazê-lo como resultado de um exame atento. Então, irmãos, se vocês lerem com atenção o capítulo 13, vocês vão ver que a coisa mais importante que o sacerdote tinha de fazer era isso, era examinar. Caso a caso, ele tinha que examinar, ele tinha de ver, ele tinha que dar uma opinião, ele tinha de avaliar se ficaria mais tempo em isolamento para ver se aquilo regredia ou se aumentava, para então depois dar o veredito. E era tão sério
tão sério o resultado da avaliação do sacerdote, que o veredito do sacerdote era o parecer oficial de Deus sobre aquela pessoa. Quando aquela pessoa se declarava imunda, é porque o sacerdote tinha dito que ela era imunda. E era Deus dizendo que aquela pessoa era imunda. Perceberam a enorme responsabilidade que pesava sobre eles? No Novo Testamento, todos nós fomos feitos sacerdotes do Senhor. Ou seja, em alguma medida, em alguma situação, teremos nós a responsabilidade de avaliar uma situação e declarar se é lepra ou não. Se a pessoa está imunda ou se ela está limpa. Se aquela pessoa deu o fruto digno do arrependimento, quem pode avaliar se aquele fruto dado é digno, está à altura, corresponde ao seu arrependimento, ou se é só alguma coisa da boca para fora? Essa é uma tarefa do sacerdote no Novo Testamento. Então percebam, irmãos, a seriedade do que nós vemos aqui e como isso se aplica a nós sacerdotes do Senhor. Nós temos a obrigação de não sermos levianos no julgamento. Nós temos a obrigação de examinar as coisas com profundidade. Por vezes, nós seremos esses que encaminham algo ao sacerdote, principalmente na vida da Assembleia, quando se trata de alguma coisa que atinja a Assembleia, que diga respeito à administração da igreja, isso precisa ser levado àqueles que respondem pela administração da igreja. Agora, haverá outras situações, às vezes no trato pessoal, que nós mesmos precisamos ter esse discernimento. E nós precisamos ter, irmãos, porque é uma grande responsabilidade. Pesava sobre o sacerdote essa grande responsabilidade de declarar que a pessoa era limpa ou se ela era imunda. Então, nós vemos um pouco mais sobre a lepra e as suas aplicações à luz do serviço aos irmãos, como eu tenho trazido aqui aos irmãos. Vamos considerar um pouquinho as citações da lepra na Bíblia. Elas vão abrir um pouco mais a nossa compreensão sobre o que é a lepra e o que pode estar envolvido no caso da lepra. O primeiro uso de lepra na Bíblia é em Êxodo 4:6. Êxodo 4:6. No chamamento de Deus para Moisés, um dos sinais que Moisés deveria fazer para que o povo soubesse que ele havia sido enviado por Deus é esse, Êxodo 4:6. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Primeira vez que a palavra para lepra é usada na Bíblia. Aqui, o que tudo indica, não era leprosa no sentido da doença de lepra, tá? Mas desse problema de pele, que lá em Levítico 13 é chamado de lepra. Aqui parece indicar a natureza caída de Moisés. Ou seja, Moisés deveria sempre lembrar quem ele era, embora um enviado por Deus. Diz que ele colocou a mão no peito, né? O peito indica o coração, indica o íntimo da pessoa. Então, o que havia lá havia lepra. Mesmo sendo enviado por Deus, Moisés não poderia nunca esquecer que ele era um pecador, que ele era alguém que dependia de Deus. E ele só foi porque foi enviado por Deus. Aparentemente, é o mesmo veredito daquele que tinha lepra, aqui em Levítico 13. Levítico 13, versos 45 e 46. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo.
Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Vejam como era grave a situação de alguém que havia sido declarado leproso. Ele mesmo tinha de contar, de dizer para as outras pessoas. Ele tinha que colocar a mão sobre o lábio superior, cobrindo a boca e gritar: imundo, imundo, para que as outras pessoas soubessem que por ali estava passando o leproso e se afastassem dele, para não serem contaminadas. E diz que ele habitaria só, que a sua habitação seria fora do arraial. Era grave alguém ser declarado imundo, ser declarado com lepra. Então, parece-me que o que Deus está indicando para Moisés é essa percepção profunda. O problema não era a mão estar branca como a neve, o problema é o que havia dentro dele, na sua natureza. Ele era um pecador como qualquer outro. O segundo caso de lepra na Bíblia é o de Miriam. Aqui, claro, em Levítico, a lepra é mencionada, mas o caso de pessoa com lepra, podemos, na verdade, até dizer que é o primeiro caso de leproso na Bíblia, é Miriam, em Números 12, 10. Os irmãos estão estudando Números com o irmão Anderson, então em breve vão chegar a essa porção. Em Números 12, 10, nós lemos: e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olha, como a mão de Moisés, que ficou leprosa como a neve, ou seja, toda branca. A pele toda perdia a sua cor e ficava toda branca. Branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Arão e Miriam haviam criticado Moisés por ele ter se casado com uma mulher cusita, e por conta disso Miriam ficou leprosa. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e assim a recolheram. E a recolham, perdão. E aí o povo parou. O arraial ficou parado 7 dias por causa do pecado de Miriam. Miriam teve uma atitude de rebelião contra Moisés, contra aquilo que Deus havia designado para o seu povo por meio de Moisés. E por isso ela ficou leprosa, ou poderíamos dizer que a sua lepra se manifestou. Se esse entendimento de que a lepra indica o pecado dentro de nós, então a lepra de Miriam se manifestou aqui. Veja, irmãos, como é sério, como o assunto da lepra é sério na Escritura, tanto na sua aplicação física imediata, conforme a prescrição em Levítico 13, quanto a sua aplicação espiritual. Nós precisamos estar alertas a isso. Em Deuteronômio 24, verso 8, há um outro alerta importante. Deuteronômio 24, 8. Guarda-te da praga da lepra, e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas. Aqui há 2 coisas. Uma é que a lepra é contagiosa. Guarda-te da praga da lepra, ou seja, fica atento onde houver lepra. Essa lepra, como a do caso de Miriam, da murmuração, da insatisfação com os arranjos de Deus, essa lepra é contagiosa. A outra é a lepra está também ligada aqui a não fazer conforme a tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas. Olha só, o verso 9 confirma. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Então,
não obedecer à palavra de Deus, não atender às orientações de Deus, não andar conforme os mandamentos, os preceitos de Deus, aqui debaixo da antiga aliança, o resultado pode ser lepra, pode ser esse afloramento do que o homem é. Então precisamos ser cuidadosos, precisamos estar atentos sobre nós mesmos, em primeiro lugar, é claro, mas também sobre os outros, para que a lepra não contamine, para que não soframos aquilo que Miriam sofreu no caminho quando saíram do Egito. Talvez os irmãos já saibam, já tenham presenciado o caso de irmãos que começaram a cultivar uma certa insatisfação com a igreja, ou com algum irmão, ou com algum dos líderes da igreja. Parecia só uma pequena insatisfação, era um comentário irônico aqui, era uma piadinha acolá, era às vezes só um gesto, uma expressão do rosto mais adiante, e com o tempo aquilo se avolumou de tal modo que aquela pessoa se tornou branca como a neve. A lepra a tomou completamente. E muitos não conseguem ser curados disso. O coração se endurece de tal forma, a pessoa se acha de tal forma com a razão por fazer aquela crítica, que ela não consegue se arrepender. Então sejamos cuidadosos, irmãos. A lepra entre o povo de Deus é contagiosa. E nós precisamos nos prevenir, porque é a nossa tendência natural. O pecado está em nós. E aqui assumindo que a lepra é uma figura do pecado. O pecado está em nós apenas procurando ocasião para se manifestar. A próxima menção de lepra nós temos no segundo livro de Reis, no capítulo 5, na história de Naamã. Os irmãos devem lembrar, era um sírio, era um inimigo da nação de Israel, era um comandante importante do exército sírio, e ele era leproso. Então, o fato dele ser um comandante e ser leproso mostra que a sua lepra era de um dos tipos, né? Há diferentes tipos de lepra que não impediam de agir, de lutar, de comandar. Aquele Naamã deu oportunidade ao rei de Israel mostrar o seu poder, porque Naamã foi curado, e também de confirmar Eliseu como seu profeta a Israel. Então, Naamã, um sírio, foi curado. No mesmo capítulo, na sequência, nós temos Geazi. Geazi era um jovem que acompanhava Eliseu. No Antigo Testamento é chamado do seu moço, né? Era um serviçal que estava, que cuidava, que cooperava, que ajudava Eliseu. Naamã, quando foi curado, quis oferecer a Eliseu presentes caros. Ele trouxe muito dinheiro da Síria para ser curado. E Eliseu, como homem de Deus, rejeitou tudo aquilo, porque não havia sido o poder dele, era poder do Deus de Israel. Geazi, ao ver aqueles presentes, teve a sua cobiça despertada. Aí ele correu atrás de Naamã, inventou uma história que Eliseu tinha recebido umas visitas e estava precisando de ajuda. Então Naamã, muito generoso, deu uma boa quantidade em dinheiro, em roupas para Geazi. Geazi voltou, escondeu tudo lá na sua tenda e foi falar com Eliseu como se nada tivesse acontecido. Aí Eliseu lhe faz a pergunta: de onde vens, Geazi? E Geazi mentiu. Eliseu disse que sabia o que ele tinha feito. E então a lepra de Naamã se apegou a Geazi por causa da sua cobiça. Então, mais uma vez, isso reforça a ideia, a possibilidade de que a lepra seja um símbolo do nosso pecado interior, que muitas vezes está bem escondido, como no caso de Geazi. Geazi fez algumas coisas importantes junto com Eliseu, como na ressurreição do filho da viúva, daquela mulher que havia hospedado Eliseu. Então, Geazi foi
um cooperador, um jovem a serviço de Eliseu é importante, mas a sua cobiça chegou no momento que se manifestou, e o resultado? Ele se tornou leproso até o fim da vida. No mesmo livro de 2 Reis, no capítulo 26, nós temos um outro caso interessante, que é do rei Uzias. O rei Uzias ficou leproso porque ele tentou exercer a função sacerdotal de queimar incenso. Não era a função dele, ele não podia fazer isso, ele era só rei. Queimar incenso era a tarefa específica dos sacerdotes. Então ele cobiçou uma função que não era dele. E o resultado também ficou leproso. Então observemos que todos esses casos, nós vemos a lepra ligada à manifestação exterior de uma doença espiritual interior. Cobiça, insatisfação, rebelião. O caso de Naamã é exatamente o contrário. Naamã, porque obedeceu a Deus, foi curado da lepra, enquanto Geazi, no mesmo capítulo, por causa da sua cobiça, se tornou leproso. Pulando para o Novo Testamento, só para mencionar, o primeiro caso de cura do Senhor Jesus após o Sermão do Monte foi um leproso, Mateus 8:2. Aquele leproso chegou ao Senhor, perguntando ao Senhor: Senhor, se tu quiseres, podes limpar-me. Por que ele diz isso? Porque, em primeiro lugar, o Senhor Jesus não havia curado ainda nenhum leproso. Então, ele não sabia se a cura da lepra estava, por assim dizer, dentro do cardápio das possibilidades de cura do Senhor Jesus. Em segundo lugar, como nós lemos em Levítico 13, o leproso não podia conviver com os israelitas. Então, esse homem teve uma grande ousadia quando ele se aproximou do Senhor Jesus, pedindo para ser curado. E o Senhor Jesus disse de maneira muito direta: quero ser limpo. E o Senhor fez isso tocando no leproso. O Senhor Jesus é o único que pode conviver com leprosos, pode conviver com pecadores e não ser contaminado. Por isso, só o Senhor mesmo pode nos curar da lepra. Pode curar de qualquer lepra, desse tipo de lepra, lepra interior, a lepra que é o nosso pecado que por vezes se manifesta. A lepra que por vezes, aproveitando uma oportunidade em que a nossa carne é provocada, ela se manifesta e nos contamina. E muitas vezes contamina os outros. Voltando para Levítico, então, irmãos, talvez agora a gente consiga perceber com um pouco mais de clareza como era de altíssima responsabilidade a função do sacerdote. Reconhecer alguém como leproso ou reconhecer alguém como limpo da sua lepra. O irmão John Gill, um excelente comentarista da Escritura, diz algo assim: o homem que é iluminado pelo Espírito Santo sobre o pecado em sua natureza, ou seja, esse pecado que está misturado com ele, no tecido da sua natureza, o qual, esse pecado que aparece nas suas ações, como nós vimos no caso de Geazi, de Miriam, esse homem deve confessar e reconhecer sinceramente a sua impureza. Tanto a sua impureza original, ou seja, a impureza com a qual ele nasceu, a impureza com a qual nós todos nascemos, e também a sua impureza real, aquela que se manifesta se houver ocasião, se houver oportunidade. Reconhecer sinceramente a sua impureza original e real, a impureza do coração, essa impureza escondida, e a impureza da sua vida, essa que manifesta. E até mesmo da própria justiça aos olhos de Deus. Isso também é um pecado sério, também é um pecado grave, quando o homem se considera por si mesmo puro aos olhos de Deus, justo aos olhos de Deus. E então ele deve recorrer a Cristo e a seu sangue para purificá-lo de seus pecados. Essa é a obra da iluminação do Espírito Santo, nos conduzir ao Senhor para reconhecer a nossa impureza. E que o Senhor nos guarde
que nós sejamos esses que se expõem ao escrutínio do sacerdote, para que, se porventura for detectada em nós alguma lepra, nós tenhamos possibilidade de nos arrependermos, de confessarmos a nossa lepra e de sermos purificados dela. Amém, irmãos. Amém, abençoado. Amém, Pai do Senhor. Só uma observação aqui, quando o professor estava explicando, aí desde o início, quando começou a explicação, me veio na mente a questão de como os sacerdotes, eles tinham que ter o conhecimento, da lei do Senhor, da vontade do Senhor, porque os casos que vinham até ele, se eles fossem, julgar de qualquer forma, olhe o prejuízo, que daria aquele que estava sendo julgado, aquele que estava sendo avaliado. E aí, desde o início, veio, esse pensamento da importância do conhecer mesmo do sacerdote acerca das coisas do Senhor, das ordenanças, dos mandamentos. E aí, no meio, porque eu vou anotando aqui do meu jeito, no meio, o professor, ele fala, do serviço na igreja, o chamado de todos. E eu lembro que teve uma aula que o professor Anderson também, ele falou acerca, de todos nós somos sacerdotes, porque todos nós fazemos o serviço do Senhor. E aí, quase no finalzinho aqui, o professor, ele volta a dizer, que poderá acontecer situações que uma pessoa, deva ser, assim, julgada por nós, tudo na reta justiça do Senhor, e que nós, na direção do Senhor, no discernimento do Senhor, teremos que fazer o julgamento se essa pessoa é imunda ou não. Como isso é algo, assim, delicado, é algo cuidadoso, e para isso, como ele disse, todos nós somos chamados para o serviço. Então, toda a igreja, independente de ser alguma coisa ou não, deve estar buscando conhecer mais do Senhor, deve estar buscando mais da palavra do Senhor, porque esses casos vão acontecer até mesmo para a nossa avaliação própria. Então, aí o professor estava falando, eu estava aqui, fazendo essas observações. Só isso. Tchau. Amém, amados. Mais algum irmão quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Algum questionamento? Se não, nós vamos aí estar encerrando, agradecendo o Senhor pela palavra, pelo que o Senhor nos trouxe. O irmão Francisco aí, direcionado pelo Espírito, já nos preparou um bom terreno para o capítulo 12 de Números, para a gente meditar lá um pouco naquilo que ocorreu com a Miriam. Esse aspecto, irmão, é muito interessante, que o irmão Francisco toca no aspecto hoje de que, diante do Senhor, nós devemos sim, da forma certa, do jeito certo, e com as pessoas certas. Eu lembrei daquele texto de, não sei se é Gálatas, depois os irmãos podem me corrigir, que diz que se algum de vós for pego em alguma ofensa, vós que sois espirituais, quer dizer, eu lembro de um irmão falando sobre esse texto, dizendo que se a gente ler o texto direito, já elimina um bocado de gente que teria que tratar problema dos outros. Vós que sois espirituais, tratai, tem que ser tratado, vão com espírito de mansidão, olhando para ti, colocando a mão no peito, mas não pode deixar de ser tratado. Não pode fazer como os coríntios fizeram, fingir que não vê. Isso é um erro. E assim, é um equilíbrio muito interessante que nós temos que ter, porque muitos irmãos são vorazes em falar mal dos outros sem nenhum critério, o que está errado, e outros já ficam calados sem nada dizer, o que também está errado. Então, que o Senhor nos ajude com essa palavra de hoje, aí sempre, chover no molhado, mas é bom lembrar sempre, se esse livro que nós carregamos pudesse ter
ser dado outro nome, seria equilíbrio. É esse, é equilíbrio. As escrituras nos equilibram. Nós não podemos fechar os olhos contra o erro e fingir que o irmão não está errado. E devemos aprender como chegar, se é que o Senhor nos indicou a fazê-lo. A forma que Miriam chega, a gente vai ver isso no capítulo 12, é totalmente errada, né? Inescrupulosa. O Senhor vai tratar com ela por causa disso. Então, que o Senhor nos ajude a não se calar quando o Senhor quer que fale e não falar demais, se o Senhor não quiser que toquemos em algumas situações, ou pelo menos deixamos que as pessoas certas toquem. Eu lembro que eu aprendi uma lição muito feliz, que na época me doeu muito, que eu vinha de um contexto de fazer tudo. Então, eu fui com um grupo de irmãos do presbitério para uma visita lá. A gente foi de Salvador e os irmãos foram tratar uma situação lá numa cidade próxima. E foram 2 presbíteros, me levaram também. Nessa época eu participava de reunião de serviço e era um problema bem sério. E eu não sei também por que me levaram. Eu só sei que quando chegou na rua, um dos presbíteros olhou para mim: o irmão fica aqui no carro, porque essa questão é só com os presbíteros. A gente não vai... Aí eu fiquei 4, 5 horas sentado no carro, dizendo: meu Deus, eu vim para cá só para aprender que tem coisa que eu não devo participar, que eu não devo tratar. Me parece que foi. Entendeu? Me parece que os presbíteros, não sei se na viagem um deles percebeu que eu não deveria estar, eu imagino que foi isso. Ou ele, que eu não acho que eles de caso pensado me levaram para lá para que eu não entrasse. Eu imagino que na ida, na comunhão, os 2 perceberam que eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu não deveria me intrometer naquela situação, e aquilo deveria ser tratado, mas não com a minha pessoa. E naquele dia eu aprendi que há coisas que são tratadas com as pessoas corretas para tratá-las. Então nós temos que também entender isso, que o Senhor tem o seu povo, e que o Senhor nos trate, né, irmãos? Que nós possamos sempre estar diante do Senhor, observando nossas mazelas. Em nome do Senhor. Que nós não precisemos passar pelo que Miriam passou. Amém? Oremos, irmãos. Eu fiquei muito feliz, não sei se o Júnior está aqui, mas o Júnior que reúne conosco, há muito tempo que ele não entrava na live, ele entrou, ficou um tempinho. Deus abençoe, irmão Júnior. Cícero, se o Cícero puder orar por nós, se ele estiver aí ouvindo a gente, vou pedir para o Cícero, nosso amado irmão aqui da localidade, orar por a gente, nos despedir. Irmãos, eu fico muito feliz de termos aqui mais de 20 irmãos, chegamos a 21 irmãos, firmes, ouvindo a palavra e simplesmente a palavra. Deus abençoe os irmãos e as irmãs, e firme essa palavra em nosso coração. Amém? Vou desligar aqui meu áudio. Cícero, fica à vontade, amado. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor, obrigado por essa rica palavra, Senhor. Que isso possa gerar no nosso coração, Senhor, sabedoria, tudo que nós temos aprendido aqui nesse momento, Senhor. Que isso venha virar realidade. Quero te pedir também, Senhor, por cada um aqui que estava participando, Senhor, vem fortalecendo cada um, que nós possamos estar sempre juntos. Em nome do teu Filho Jesus, eu agradeço, Senhor. Amém, irmão.